E aí, meu querido amigo concurseiro, que é a professora Graziela Barros, e a gente vai para mais um bloco, hoje falando sobre funções de arredondamento, tá bom? Então vamos lá. Como a gente já entendeu, toda função existe o quê? Existe uma sintaxe. Agora a gente vai aprender a sintaxe dessas funçõezinhas aqui. A gente vai entender o que é a sintaxe da função int, tá bom? O que é a sintaxe da função arred e a sintaxe da função truncar. Olha que legal, truncar. Show de bola? Então, galera, antes, eu acho que eu até falei, não sei se cheguei a falar isso numa aula passada, deixa eu colocar uma OBS aqui bem bonitinha, bem linda, você vai printar, marcar a prof de vocês, certo? Existe uma coisa, galera, chamada de operadores, de resultado, certo? Esses operadores de resultado, eles são distintos no Excel e no Calc, que a gente vai ver de maneira posterior, mas a gente já vai ver isso aqui, ó, para você não ficar na dúvida, tá bom? Professor, o que é um operador de resultado? Você viu que quando eu acabei de colocar na função, eu coloquei um sinal de igualdade. Não foi isso que aconteceu? Eu coloquei um sinal de igualdade. Esse é o meu operador de resultado. Ele vai me dar um resultado e tem que vir com esse operadorzinho, tá bom? Professor, existe só esse operador? Não, tá? A gente vai ter ó, o sinal de igualdade, o sinal de subtração e o arroba. O arroba, professor, deu uma engasgada aqui, né? Professor, como assim o arroba? Galera, o Excel, ele não foi um programa comprado, certo? Ele não foi comprado. Aliás, ele não foi desenvolvido pela Microsoft, ele foi um programa comprado. E aí o arroba veio junto, né? Na programação desse software. E aí acontece o seguinte, ó. Esses são os operadores de resultado. Números positivos, números negativos, certo? Se eu colocar na frente, bem no comecinho vai dar um número negativo, e aqui, ó, a gente usa para as funções, tá, galera? Professor, qual a diferença? Quando a gente fala sobre funções, função, galera, tem nome. Show? Então, ó, toda vez que você falar função tem nome. Como assim, professora? Função tem nome? Soma, média, se, é uma função tem nome. Quando a gente fala sobre o calc, deixa eu botar só um dedinho para lá, ó. Quando a gente fala sobre o calc, o que acontece? Esse cara aqui, a gente vai ter também, ó, sinal de igualdade, adição, subtração e o arroba. Existe? Não. Isso aqui, galera, vai dar um erro, tá? Se você colocar. Então, anota esse bizuzinho que é um operador de resultado. Tranquilo? Vamos voltar para cá. Vamos começar pelo int. Galera, o int, ele é uma funçãozinha que acontece o seguinte, ó. Esse cara, ele vai querer o número, ele vai retornar, né? Vamos colocar aqui, ó, ele vai retornar o número inteiro mais próximo. O número inteiro mais próximo. Professora, como assim o número inteiro mais próximo? Quando a gente fala de o número inteiro mais próximo, galera, isso quando a gente vai fazer números positivos, fica até muito claro. Só que quando a gente fala de números negativos, isso entra num limbo, né? Entra numa esfera que o aluno fica, vale meu Deus, o que é isso? O que é que essa mulher tá falando aí? O que é que a professora tá falando? Então vamos lá, bem devagarzinho, pra gente entender isso aqui, tá bom? Quando a gente fala do int aqui, galera, e aí eu vou colocar duas numerações, vou colocar aqui, ó, 1 ponto, certo? Vou botar aqui 1.8, aliás, não 1.8 não, vou colocar um númerozinho menor, vou botar aqui 1.6, e aqui também, vou botar o int menos 1,6, certo? Quando a gente faz uma associação, galera, a gente diz o seguinte, beleza, o int, ele vai retornar um número inteiro mais próximo. Aí, olha o pulo do gato, ó. O pulo do gato, ele vai retornar um número inteiro mais próximo,
mas sempre para baixo, ó. Professora, por que a senhora está falando que isso aqui é o pulo do gato? Por que a senhora está falando que isso aqui é o pulo do gato? Porque é o pulo do gato. Ele quer o número inteiro mais próximo para baixo, certo? O número inteiro mais próximo para baixo. Massa. Entendi, professora. Entendi, professora. Entendi, professora. Me explica melhor. Explico sim. Se eu perguntar para você quem é o número mais próximo de 1.6, você vai dizer automaticamente, ó, professora, é 2. Tá errado. O número inteiro mais próximo aqui, galera, é o 1. Por quê? Porque é o número mais próximo para baixo. Tá bom? Professora, me explica melhor? Explico sim. A gente vai fazer um planozinho para a gente entender melhor. Aliás, eu vou fazer até mais para cá, um pouquinho, para ficar bem lindo aí no seu caderno, tá bom? Então, vamos lá. Vamos colocar o 0 aqui. Nesse primeiro quadrante, a gente vai colocar os números positivos e aqui embaixo os números negativos. Lembrando, galera, que o número inteiro é aquele que não tem vírgula, tá? Lembra disso que nunca mais você vai esquecer. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e o 2 aqui, ó. Vou colocar até do ladinho aqui. Tá tudo ok aí, cameraman? Câmera girl. Aqui não tá pegando, né? Aqui pega. 1.9. Vamos descer só um pouquinho, galera. Que é pra você ver, né? Tem aqui, ó. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. E a gente vai colocar um 2 aqui, ó. Quem são os meus dois números inteiros? O 2 e o 1. Beleza? O que é que você vai fazer? Você vai localizar essa numeração. Vou localizar a numeração. E você vai colocar uma setinha para onde, ó? Para baixo. Beleza? Ah, professor, então ele quer o número inteiro mais próximo para baixo? Exatamente. De novo, ele quer o número inteiro mais próximo para baixo. Ah, professor, entendi, gostei, curti, achei maravilhoso. Nunca mais eu vou esquecer. Beleza, galera, deu para pegar esse bizu? Professor, então o resultado que ele vai me dar aqui é o número 1, né? Exatamente. E aqui seria o quê? Se o número é negativo? Seria menos 1, né? Menos 2? Vamos lá, vamos com calma. Vamos colocar aqui embaixo, certo? Vou colocar o número negativo aqui, ó. 1. E a gente vai fazer aqui de novo, ó. 1.1, menos 1.2, menos 1.3, menos 1.4, 1.5, menos 1.6, 8 menos 1.9, certo? E vou colocar o 2 negativo aqui, ó. Vou colocar o 2 negativo aqui. Show? Então, acontece, a gente vai fazer a mesma coisa. Nesse caso, professora, ainda assim é um número inteiro mais próximo para baixo, mesmo assim. Vamos localizar, ó, menos 1, todos os números são negativos, né, ó. Todos os números são negativos, todos os números são negativos. Menos 1.6. Quem é o inteiro mais próximo? O menos 2. Então, a resposta correta aqui, ó, seria o menos 2. Essa daqui, gente, é a estrutura do inteiro, certo? Essa daqui é a estrutura do inteiro. Ele retorna o número inteiro mais próximo, só que sempre, ó, para baixo. Esse daqui, gente, é o bizu feroz. Feroz, anota aí, bota um olhinho assim, ó. Ó, né? Ó. É o bizu feroz que você tem que entender para você não errar esse tipo de questão. Beleza? Bate um pritão e vamos continuar. Vamos lá. Show, professor. Entendi. O que é que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai falar sobre o arrédio. Não se preocupe se você não entender da primeira vez. A gente vai falar até você entender. A gente vai fazer algumas vezes. Algumas vezes, até você entender, tá bom? Porque o foco aqui, galera, não é
dar mortal para trás, gritar, certo? O foco aqui é você aprender. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai aqui para o Excel, vou mostrar isso aqui para vocês funcionando, né? Lembrando que o Excel, ele não vai ser case sensitive. Professor, o que é isso? Ele não vai diferenciar letras maiúsculas de letras minúsculas. Toda vez que você vê essa palavra case sensitive, significa dizer que ele não vai diferenciar letras maiúsculas e minúsculas. Isso foi uma questão, gente, inclusive, da CESP, perguntando se soma com letra minúscula era a mesma coisa de soma com letra maiúscula. É sim, tá bom? Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos fechar o parêntese. Vamos colocar o número positivo. E, opa. E agora a gente vai colocar o número negativo. Pra gente ver. Pra ver se a professora de vocês não tá mentindo, né? Se não tá lhe enganando. Basicamente, gente, todas as funções que a gente faz aqui, eu queria que você fizesse no Excel da sua casa, tá bom? Professor, não tem Excel? Não tem problema não. Tá? Não tem problema não. Eu queria que você fizesse no Excel da sua casa pra você testar, né? Pra você dar uma testada. Show? Então, a gente vai ter os mesmos resultados. Como no dia da sua prova você não vai ter um computador, você tem que aprender essa estruturazinha aqui. Tá bom? Então, vamos lá, devagarzinho. Agora, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre o arred. Galera, o arred, ele é uma função de arredondamento. O arred, ele é uma função de arredondamento. Professora, e essa função de arredondamento, ela tem regras? Tem regras, tá bom? Vamos colocar aqui, ó, vamos entender. Primeira regrinha que a gente vai entender, a gente vai fazer uma regra parecida com o que o seu professor de matemática fazia, tá bom? Como assim? Vamos lá. Vou colocar aqui, ó, 5. Vou colocar duas numeraçõezinhas aqui, ó. Né? Acho que ficou legal não, né, galera? Vou apagar aqui. Então, vou colocar aqui, ó. 5.5, 5.4. Eu não sei se já aconteceu na sua vida de você ficar de recuperação por causa de uma escola. Né? Já aconteceu isso aí? Você ficar de recuperação por causa de uma escola. Aí você faz o quê? Chora? Não, né? Vou chorar, professor, porque eu fiquei por causa de uma escola, né? E aí, vamos lá. Explicar isso pra vocês. Você chega lá pro seu professor, mas tu me deixou de recuperação por causa de uma escola, ele vai dizer o quê? Não, foi você que se deixou de recuperação, né? É isso que ele fala pra você. Essa regra, gente, ela diz que se eu tiver o 5, né, um número maior ou igual a 5 após a vírgula, após a vírgula, eu vou acrescentar mais um no número anterior. Vou acrescentar mais um no número anterior. Professor, entendi não. Entendi não. Então, vamos lá. Olhe para esse número aqui, ó. Uma vírgulazinha. Esse número, após a vírgula, ele é maior ou igual a 5? Hein? Professor, ele é igual. Pronto. Então, se ele é igual, o que é que ele vai fazer? Ele vai acrescentar mais um no número anterior. Quem é o número anterior aqui, ó? Professora, é o 5. Então, vai ser 5 mais 1, que vai ser igual a 6. Pronto, passou de ano, nota azul. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos fazer essa mesma técnica aqui, ó. Utilizando o 4. Esse número aqui, ó. Ele é maior ou igual a 5. Professor, ele é menor. Então, a gente não tem como arredondar. Bota o número inteiro, que é somente 5. Beleza? Então, a gente vai ter essa regra básica, ó. Você tem que lembrar que a numeração tem que ser maior ou igual a 5 após a vírgula. Aí você acrescenta mais um. Tranquilo? Beleza, professor, entendi. Vamos para a prática, né? Quando a gente fala do arred,
Quando a gente fala do arred aqui, deixa eu apagar aqui, galera. Pronto. Quando a gente fala do arred, o que é que acontece? Se você colocar no seu Excel a regra do arredondamento aqui, ele vai me dar número e número de dígito. Isso muitas vezes para o candidato, ele não quer dizer muita coisa, certo? Volta aqui para mim, câmera Gel, né? Olha aqui. Quando a gente fala sobre o arred, vamos imaginar que você pegou uma prova que tem assim, ó, número de dígitos. Professora, o que quer dizer isso aqui para mim? Nada. Para o candidato que está prestando concurso público, isso não quer dizer nada. Para você que está estudando para o concurso público, isso aqui não quer dizer nada. Então, vamos aprender de um jeito mais fácil, mais tranquilo. Vamos colocar aqui, ó, arred, o número que a gente vai trabalhar, certo? E aqui, ó, o número de casas após a vírgula. Vou botar aqui, ó, após a vírgula. Ah, professora, agora deu uma clareada. Agora eu tô vendo uma luz no fim do túnel, beleza? Então, basicamente, a sintaxe, a estrutura dessa função é o número e o número de casas decimais. Professora, como é que eu vou conseguir trabalhar com isso aqui? Vamos lá, vamos apagar aqui, ó. Porque a gente vai fazer isso várias vezes até você aprender. Deixa eu ganhar mais um espacinho aqui. Mais um espacinho aqui. Certo? E aí vamos devagarzinho aqui pra gente entender isso aqui, ó. Vamos colocar. Vamos fazer uma tabelinha pequenininha, certo? Vamos fazer uma tabelinha pequenininha aqui. Essa tabelinha que a gente vai fazer pequenininha, vou colocar aqui, ó, 1, 2, 4 e A. E aí, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar a numeração 1,576, 1,432, 1,312, 1,687, 1,468, 1,335. Beleza? Vamos colocar aqui. E aí, o que acontece? Ó, se você pegar todas essas numerações, gente, todas elas vão ter uma estrutura distinta. Então, o que a gente vai fazer? Não se preocupe que a gente vai fazer 6 vezes até você aprender. Vamos começar com o item A. Aliás, vamos começar com a célula A1. Vou colocar aqui, ó, A1, ponto e vírgula, 0. A1, ponto e vírgula, 0. Professora, o que é que isso quer dizer para mim? Vamos colocar a numeração. Vamos colocar aqui, ó, o número e o número de casas após o quê? A vírgula. Beleza? Vamos colocar a numeração bem grandona aqui, ó. Essa numeração, 1,576. 1,576. 1,576. Professora, massa. Entendi, achei muito bacana. Galera, quantas casas decimais ele quer após a vírgula? Olha pra cá, ó. Professora, ele não quer nenhuma. Ele não quer nenhuma casa. Beleza. Ele não quer nenhuma casa. Só que acontece o seguinte, ó. O que é que você vai fazer? Você vai sempre olhar para o número posterior, para esse cara aqui, ó, onde você vai aplicar a regra. Como assim? Esse número aqui, ó, ele é maior ou igual a 5? Esse número aqui, ele é maior ou igual a 5? É. Esse número, ele é maior ou igual a 5. Beleza, professor, entendi. Ele é maior ou igual a 5. O que é que ele faz? Ele acrescenta mais um. Beleza?
mais 1. Professora, mas aí, se ele botar mais de 1, mais de 0, o que é que eu vou fazer? Eu vou lhe ensinar uma técnica que eu ensino para todos os meus alunos no presencial. Sabe o que é que você vai fazer? Ó, bem devagarzinho para a gente pegar esse bizu. Se liga na técnica, se liga na técnica. Vou até apagar aqui, ó. Era assim que você ia ver com um outro professor. Coloquei o quê? Assim, ó, 5, 7, meio. Quantas casas decimais ele quer após a vírgula? 0. Você vai passar um traço. E a técnica você vai aplicar depois do traço, no primeiro número depois do traço. A técnica você vai aplicar no primeiro número depois do traço. O resto você ignora. Primeiro número aqui, ó. Esse número, ele é maior ou igual a 5? É. Então, ele acrescenta mais 1, né? 1 mais 1, 2. O resultado aqui é 2. Tranquilo? Vamos ver se a professora tá correta. Vamos colocar aqui, ó. 1, vírgula, 5, 7, meia, 2.0. Entre. Número 2. Beleza? Então, professora, é macumba, né? A senhora tá jogando cartas aí? Não. Beleza? A gente tá... É adivinhação? Não, galera. Isso aqui é uma ciência exata. É matemática básica. Tranquilo? Show de bola? Olha que bacana aqui, ó. Não é adivinhação, né? Não é profecia nenhuma. Ah, professora, é uma profecia. Não, gente. É matemática pura, tá bom? Então, vamos devagarzinho aqui. Agora, a gente vai fazer o quê? Vai colocar o 2 e a gente vai colocar 1. Beleza? Professora, mudou alguma coisa? Mudou só tudo. Primeiro que mudou o A2. O A2 é 1,432. Beleza. O que é que a gente vai fazer, que a gente aprendeu? Ó? A gente vai contar, ó. Quantas casas decimais ele quer após a vírgula? Olha pra cá, ó. Quantas casas decimais ele quer após a vírgula? Professora, só uma. Beleza, o que é que eu faço agora? Você passa só um tracinho. Professora, então eu sempre vou olhar para esse número aqui, sempre. Bote assim, até uma setinha assim, ó. Sempre você vai olhar para esse número. Beleza? A regra lá do maior igual a 5, eu vou aplicar onde? Antes do traço, depois do traço, em cima, embaixo. Professor, após o traço. Então, ó, esse número aqui, ele é maior ou igual a 5? Não, menor. Então, o resultado final fica o quê? 1,4. Beleza? Se ainda tiver mais arredondado, ainda fica 1. Se a gente aplicar de novo essa regrinha aqui, ó. 1,432. Ponto e vírgula 1. Beleza? Então, a gente está acertando todos os resultados, professora. Sorteio? Não. Matemática básica, tá bom? Técnicas que a gente vai utilizar para a gente resolver esse tipo de questão. Gente, cai, certo? Isso aqui caiu no último concurso do INSS. E é uma coisa que cai bastante. Beleza? Cai bastante. Então, vamos lá, devagarzinho, devagarzinho, para a gente entender. Vamos mudar aqui, ó. A3, A3, e aqui, ó, 2 casas decimais. 2 casas decimais. Vou colocar de novo, ó. 1, vírgula. Esse não tá chupando manga, né? 1,312. 312. Vamos olhar para cá, vamos botar as nossas setinhas. Para quem que eu tenho que olhar? Para essa estrela aqui. Quantas casas ele quer? 1, 2. O que é que eu faço agora? Passo um traço. Esse traço aqui, ó, a gente vai aplicar a regra. Esse número, ele é maior ou igual a 5? Ele é maior ou igual a 5? Não, professor, ele é menor. Então, a numeração fica 1,31. Beleza? Show, professor, entendi. Vamos lá, vamos ver aqui de novo. Vamos voltar para cá. Vamos ajustar. Opa. Vamos ajustar aqui. Vamos colocar aqui, ó. 1,32. Aliás, 312, né? Ponto e vírgula 2. Fecha o parêntese e bomba. Deu para entender, galera? Então, a gente tem o mesmo resultado.
Volta para mim. A gente consegue ter o mesmo resultado. Aplicando o quê? Primeiro a primeira técnica e agora a segunda técnica. Beleza, professor, entendi. Então vamos lá, devagarzinho para a gente pegar esse bizu aqui, ó. Vamos pro próximo, certo? Qualquer coisa você volta, assiste quantas vezes for necessário, faz esses números de novo, depois sem a aula, pega só essa numeração e vai fazer e vê se bate o resultado. Então vamos lá, ó. Agora a gente vai fazer o quê? Aqui, a gente vai colocar o A4 com 3 casas. Vamos colocar aqui, ó, 1,687, certo? Galera, eu vou fazer com menos casas aqui, ó, porque aqui se esgota, né? Vou deixar para fazer no próximo, só para você entender aqui. Vou botar 2 casas também, porque eu quero que você veja a modificação do número, tá bom? O arredondamento do número. Vamos lá. Quantas casas ele quer após a vírgula? Vamos contar. 1, 2. O que é que eu faço agora, que a gente já aprendeu a técnica? Faço o quê? Um traço. Tome. Faça um traço. Esse tracinho que você vai passar, você vai fazer o quê? Ó? Esse número, ele é maior ou igual a 5? Professora, esse número é maior ou igual a 5. Então, ele faz o quê? Acrescenta mais 1. 8 mais 1 dá 9. Então, vai ficar 1,69. Beleza? Vamos pra cá. Vamos colocar aqui, ó. 1,687. 2 casas. Show de bola? Professora, então qualquer número que a senhora pegar aqui vai funcionar? Vai funcionar com essas regrinhas aqui. Vamos só terminar? Vamos trabalhar com 3 casas e com 4 casas, tá? Trabalhar com 3 casas e com 4 casas. Mas nem tem, professora, calma. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó. A5. A professora sempre dá certo, né? Sempre dá certo. A5. E vou fazer o que aqui? Vou colocar 3 casas. Vou colocar 3 casas. Vamos colocar no A5 aqui, ó. 1,468. Quantas casas decimais ele quer? 3. Então ele conta, ó. 1, 2, 3. Tem alguma coisa aqui? Não, então o resultado é o próprio número. 68. Beleza? É o próprio número. Vamos ver aqui no Excel? Vamos ver no Excel. 468. Enter. Show de bola? Professora, por quê, né? Professora, por que deu o resultado? Porque a senhora não colocou 3, né? A senhora colocou 2. Então, ó, vai dar o mesmo resultado com a quantidade de casas decimais. Beleza? Só recapitulando aqui, ó. Eu tinha colocado 2, galera. Se você errar um númerozinho, o resultado vai vir errado. Tá bom? O resultado vai vir incorreto. Então, vamos apagar aqui, ó. Vamos apagar aqui. Vamos apagar aqui. Vamos colocar o A6. Vamos colocar 4 casas. Aliás, vamos botar 5, né? Que a gente gosta do perigo. Vamos colocar aqui 5 casas. Beleza? Então vamos lá de novo, ó. 1,335. Quantas casas decimais ele quer? 1, 2, 3, 4, 5. Tem alguma coisa aqui, ó? Não tem nada. Certo? Tem alguma coisa aqui, ó? Não tem nada. Então, ele vai descer para mim um número literal. 1,335. Tranquilo? Vamos visualizar aqui, ó. 335 com 5 casas. Tranquilo? Ele vai pegar o mesmo número. Bota aqui para mim, bota aqui para mim. Então, gente, essas são as funções que a gente mais usa, certo? As funções que a gente mais usa. E eu vou fazer uma demonstração do truncar, que é a função mais fácil que existe. Tranquilo? A função mais fácil que existe. Professora, como assim? A mais fácil de todas. A mais fácil de todas, por isso que eu deixei pro final, para você não ficar, né, cheio de problema. Professora, eu ia ficar cheio de problema e ia, né? Se eu começasse por ela, depois começasse pelas funções mais difíceis. Vamos lá. O que é que a gente vai fazer aqui? O que é que a gente vai fazer aqui? O que é que a gente vai fazer aqui?
Vamos colocar aqui, ó. Existe uma função, gente, que ela é a função chamada de truncar. Ela serve para literalmente truncar os números. A gente vai fazer vários exemplos aqui. Ela lembra muito, lembra demais o arred, só que com uma diferençazinha. Eu posso colocar sem a quantidade de casas decimais, como eu posso, é opcional, né? Eu posso colocar com, vou colocar aqui, ó, 1,9991. Vou colocar aqui, ó, truncar. Um 1,992. Eu acho que você já vai entender aqui, ó. O que é que ele vai fazer? Se o truncar ele tiver sem essa segunda numeração, que é o número de casas decimais, que a gente já entendeu, ó, ele só vai querer o número inteiro. Ele me retorna como se fosse 0, ele quer somente o número inteiro. Então, aqui o resultado é 1. Beleza? Por quê? Porque a gente não tem a quantidade de casas decimais após a vírgula. Então, vamos colocar aqui, ó. Se eu colocar o truncar e colocar 1,999, ele vai me dar 1. Ele vai me retornar 1. Isso, professora, parece mágica, né? Você está trabalhando com um pó de plim-plim-plim. É não. Vamos lá de novo, ó. Vamos fazer o mesmo esquema com o número 1 e com o número 2 após a casa decimal. Quantas casas decimais ele quer? Só 1. Gente, ele não arredonda para cima, ele não arredonda para baixo, ele não arredonda para um lado, para o outro. Ele literalmente ele só trunca um número. Então ele faz isso, ó. E aqui, isso. Por quê? Quantas casas decimais ele quer após a vírgula? Uma casa. Quantas casas decimais ele quer? 2 casas. Então ele não vai fazer um arredondamento. Vamos colocar aqui. Vou botar aqui, ó. Enter. 1,9. De novo. 2. 1,99. E assim, sucessivamente. Beleza? Então, meu amigo concurseiro. Tá em mim? Tá em mim? Foca em mim? Esperar a foca aqui. Então, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que essa aula foi um pouco mais longa, né, do que as outras. Se você não entendeu, volta 300 vezes se for necessário. O importante é que você entenda. Qualquer coisa, manda um feedback, né? Professor, eu gostei disso, né? Achei legal, trabalhei essa função, que a gente tá aqui para conversar com você. Beijo, abraço e até a próxima.